Nordeste, meu sertão, terra querida, terra que eu amo demais, santa terra que deu vida a meus avós e meus pais. Terra onde eu amei e dei o primeiro beijo. Sou feliz em dizer que sou também sertanejo. Certo dia de manhã, no meu batente assentado, eu espiava a boniteza que eu via no meu roçado, me senti até feliz. Não é que as minhas plantas deu fruto até na raiz? Eu sou o Sérgio Tenório, o homem que nunca morreu nem tem inveja de quem morre. Estou aqui hoje com o nosso amigo Leniro Medeiros, ele que é escritor, poeta, vai contar a sua história. Tem muita coisa boa para você que está aí interagindo com a gente, né? Para você assistir neste programa de hoje. Então fica à vontade, bom dia, seja bem-vindo. O programa é seu, é meu, é nosso. Fica à vontade, Leniro. Bom dia, Sérgio. Você era piraquense? Eu sou igaciense. Igaciense. Eu nasci no município de Igaci, que fica aqui entre Palmeira dos Índios e Arapiraca. A poesia já nasceu com você ou você foi despertando aos pouquinhos? Sérgio, é interessante o seguinte, a poesia chegou em mim quando eu era criança, mas através da minha observação a um irmão meu que recitava muitas poesias. Não dele, ele recitava poesias de pessoas, de poetas da época, né? Então, eu via muito ele recitar versos como: livre filho da montanha, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas em volta das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Então, ele tinha uma série de poesias que ele recitava na roça, viu? Isso era na roça. Ótimo. Isso era ali. Então, eu aprendi com esse meu irmão muita coisa que ele não sabe que eu aprendi dele. Mas eu extraí dele. Você era um ouvinte. Assim. Eu era um ouvinte, entendeu? Um observador atento. E guardava, e guardei, até inconscientemente, porque essa importância que ele revelou para mim, eu só vim perceber nitidamente um bom tempo depois, né? Certo. Porque com essas apresentações dele, e era um camarada que era da roça, trabalhava na roça, estudava à noite, né? Lá num povoado onde a gente morou no interior de São Paulo, porque eu nasci aqui. Eu sou o mais novo da família e meu pai levou a gente para São Paulo e aí a gente foi para o interior, que meu pai era agricultor, deixou aqui a propriedade, não vendeu nada do que tinha, deixou tudo aqui, gado, terra, entregou a um cunhado dele para tomar conta. E lá, quando eu despertei para a vida, eu estava no interior de São Paulo, perto de uma cidade chamada Martinópolis, na região de Rancharia. E aí, ali eu despertei e ali eu comecei a observar que o meu irmão se destacava dos demais. Ele gostava muito de ler, ele gostava de participar de movimento religioso e ele trouxe para mim um conhecimento que eu, em outras condições, não teria como aprender, né? Ele trouxe um despertar para mim, que eu só vim perceber depois de muito tempo que ele tinha me influenciado, né? E depois a gente voltou, a família voltou aqui para o Nordeste, para a propriedade que meu pai deixou, e eu vim começar a estudar já grande. Eu comecei a estudar, eu tinha por volta de 12, 13 anos. Eu fui estudar o ABC. Naquele tempo, as escolas não tinha escola oficial no campo. A gente estudava com pessoas abnegadas que sabiam e que tinham vocação para o ensino, e ali a gente era colocado pelos pais para estudar. Tinha né? um bom coração em ensinar também. Exatamente. Era um sacrifício, deixava-os na fazer, mas queria, né, fazer com que algumas pessoas aprendessem. Exato. Quando foi que o amigo disse assim: hoje eu fiz a minha primeira poesia? Olha, Sérgio, eu vim para Arapiraca, Eu sei né? que você tem números, né? Mas tem sempre a primeira.
A primeira foi o seguinte, a primeira que eu fiz foi um hino, a letra, que se transformou no hino de um movimento cultural que foi criado aqui em Arapiraca na década de 70. E eu acho, na minha opinião, você vai entrar em contato com pessoas desse movimento, que ele ainda existe, que se chama MOSE, Movimento Cultural Estudantil. Ele foi criado por um grupo de pessoas que estudaram, depois de adulto, completaram os estudos, e aí se interessaram em criar um movimento que tivesse a função de desenvolver as pessoas para falarem em público. Certo. E eu trabalhava no comércio, na época aqui, e tive a ideia de fazer, sem comunicar a ninguém, eu tive a ideia de fazer uma letra que, se fosse aprovada, poderia se transformar no hino daquela instituição. Certo. E aí essa foi a primeira poesia que eu fiz, que sinceramente eu não tenho aqui, mas ela começa assim. MOSE muito amado, Movimento Cultural Estudantil, nasceste para ser grande, sob o céu azul deste Brasil. Então, eu não tenho de memória, mas é isso aí. Eu vou ver se eu recupero cópia desse hino, dessa letra, para voltar ao meu... Nos bastidores, eu conversando sobre a sua pessoa, que até então sua história eu já conheço, né? Só estava há 3 anos tentando lhe localizar. Parece que a gente mora tão longe. Eu em Feira Grande, Arapiraca, você atrapalhou. Entendeu? A pandemia deu uma trégua aí, mas eu digo não. Vamos voltar, vamos conversar com ele. O projeto Valores da Nossa Terra, esse que você está participando hoje, ele tem 25 anos no Estado. É um projeto sem fim lucrativo, mas nós temos uma missão, como eu quero aqui dizer, no Estado existem vários setores. Tem o político, né? Tem o que representa o governo, tem o federal, o estadual, políticos, prefeitos e senadores, mas nós temos que fazer alguma coisa por nós. Né? Verdade. Porque nem tudo que não deu certo eu vou atirar a pedra no político, não. Talvez tenha sido eu que não fui lá para dizer a ele que isso teria que acontecer, que ele tinha que ajudar, buscar força para que aconteça e ajude. É o caso do projeto hoje. Nós temos inúmeros artistas que já passaram por aqui, né? Nós vamos nas cidades. Na minha primeira reunião com o nosso diretor, o Tony, e com a nossa diretora, a Priscila, a Anacleto, eu dizia o seguinte: eu não quero ficar preso dentro de uma emissora. Eu fiz o rádio por vários e vários anos, as melhores emissoras de rádio do estado. Né? Eu fiz na madrugada, eu acordei o homem do campo, eu animei o fazendeiro, por anos e anos. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos nessa parceria com a TV. Então, eu quero ir até onde o artista está, onde o poeta está, onde o vaqueiro está, o cantor, o compositor, né, o ator. Né? Nós vamos ter os nossos programas internos? Vamos, claro, mas é como estamos fazendo hoje. Essa é a primeira largada aqui no Caboclo do Sertão, né, na Avenida Rio Branco, um restaurante assim, bem típico, bem nordeste. Então, é a primeira largada da gente saindo do estúdio. E eu falava com a produção, digo, eu quero, né, entrevistar esse cidadão. Me diga uma coisa, qual a poesia que o senhor escolheu para a gente ouvir agora, uma poesia sua? Né? E como foi que ela... o senhor se inspirou nessa poesia? Qual é o título? Fica à vontade. Lágrimas das Nuvens é o título dessa poesia. Certo. Lágrimas das Nuvens. Certo. Eu olhando a chuva cair, eu estava no primeiro andar que eu tenho lá em casa, olhando a chuva cair, aí me veio a ideia de escrever esses versos. E quando as lágrimas das nuvens caem aqui no meu sertão, muda o cheiro da terra e prende o meu coração.
Eu olho a corda das águas na vertical lá do alto, caindo frias no solo e resfriando o asfalto. As lembranças do passado, de um tempo que longe vai, chegam repentinamente com saudade do meu pai. Ele que era da roça, que só se acordava cedo, quando via a chuva na terra, plantava tudo sem medo. Sua larga experiência de homem que tinha fé, levava os filhos para a roça logo depois do café. A colheita era a esperança do plantio feito agora, o resultado era certo, como as safras de outrora. Depois do plantio feito e a limpeza realizada, o carro de bois gemia com feijão pela estrada. Era o feijão, a abóbora, o milho e a melancia, comida farta na mesa, bucho cheio todo dia. Muito bem. Parabéns. Muito obrigado, Sérgio. É um retrato da história viva, né? E, inclusive, eu costumo dizer que quem não cuida bem das suas raízes, o caule apodrece. As escolas, elas deveriam, não só na Semana da Cultura, não só no dia que se comemora o Dia do Livro ou o Dia do Poeta, mas tinha que haver um espaço, tem que haver um espaço. Por exemplo, escola, vou colocar um exemplo, escola, um conselho, tem aqui jovens de 10 aos 14 anos estudando. Meus queridos, hoje eu, como professor, estou trazendo aqui um poeta, fulano de tal, assim. Ele vai falar o quanto é importante uma poesia. Ele vai declamar uma poesia que ele fez. Ele vai... Então, isso é muito importante para o jovem entre 10 a 12, 14 anos e até mais, porque ele vai tentar fazer uma poesia também, para alguém que ele gosta, para alguém que ele lembra. Então, o pensamento dele vai estar ocupado. Ele vai... né? Então, hoje, um dia especial para a gente no programa, está ali recebendo. Muito obrigado. Né? Eu tive a honra de conhecer o Patativa, né? Outros e outros amigos. Otávio Maia, meu querido Otávio Maia, grande poeta, que se apaixonou, né, por Alagoas, principalmente por Arapiraca. Né? Então, já tem algum livro? Sérgio, eu não tenho livro, ainda não editei. Eu tive uma participação em um livro que foi publicado, uma poesia minha nesse livro, que é O que é Ser Poeta. Ótimo. Eu quero aproveitar e formular um convite aqui, já incluindo o Tony, né, da direção, e também a Priscila. Eu vou lhe convidar para a gente fazer uma parceria em um livro que vai se chamar Sonho, Sorriso, Suor e Lágrimas. Então, o que é que a gente pode fazer? Nós vamos pegar suas poesias, algumas que eu tenho, algumas que a gente vai pesquisar, e vamos fazer o lançamento desse livro. Certo. Entre o que você pensa, o que a gente vai ver e o que a gente vai discutir. Pronto. Inclusive, ele vai ter sonho, né? Você vai falar da poesia do sonho de quem? De um garoto do sertão em seu médico. Ponto. Sorriso. Qual foi, o Tony vai contar pra gente qual foi a época que ele mais, entendeu, sorriu, feliz da vida por estar fazendo isso, fazendo aquilo. Enfim, e sonho, sorriso, suor e lágrimas. As páginas de lágrimas, elas vão ficar em off, porque a gente só vai pedir que dê andamento naquele livro para o final de cada história. Sim. Nós não sabemos. Estamos aqui, como eu estava agora há pouco, numa boa, de repente eu já estava no hospital. Sonho, sorriso, suor, que é a luta para conseguir. E lágrimas. Como foi que se despediu fulano de tal, assim? Rapaz, fez tudo e se despediu numa boa.
Fulano foi pego de surpresa. Ciclano, quando a gente menos imaginou, já estava fazendo poesia no outro lado. Então nós vamos trabalhar com muita calma, né, diante desse livro aí, que eu acredito que dê certo para a gente. Certo. Tá feito? Tá feito. Pronto, agora Tá. vamos à poesia. Oi, Mais uma do nosso... A poesia que Nobre amigo. fez parte desse livro, Leniro Medeiros. Leniro Medeiros. Ser poeta é enxergar no universo uma luz, um calor, um sentimento. É ver dentro da poeira uma partícula em suave ou em veloz movimento. Ser poeta é captar a expressão escondida numa bolha ou num ruído. É desvendar uma luz no arco-íris, é perceber o que não foi percebido. Ser poeta é separar no som do ar a vibração do calor em movimento. É saber retirar do inconsciente nota sonora do vibrar do sentimento. Ser poeta é sentir depois do espinho o perfume de uma flor corada e bela. É ter mente para perceber nas entranhas o soar da divisão de uma célula. Ser poeta é viver em sintonia com a mente, a memória e sua fera. É saber revelar a informação no interior do ecoar de uma cratera. Ser poeta é conhecer e aceitar que ele próprio é cópia do universo, que o todo está em tudo e nele mesmo, que o verso é integrante do anverso. Ser poeta é saber que a corola é uma parte importante de uma flor. É ter ciência de que mesmo depois do ódio, vem a estrada colorida do amor. Ser poeta é interpretar o invisível, é revelar à visão o escondido, é desvendar a leitura do perdão, é entender o pensar do arrependido. Muito bem. Eu quis com isso dizer, Sérgio, que ser poeta, o poeta ele tem uma percepção além daquele que não tem essa vocação para a poesia. Ele enxerga, ele vê, ele percebe, ele pressente. Ele é um refletor. Mais do Coloca que lá e se você uma for pessoa olhar o que não tenha essa tendência. Poesia, música, né? Jornalismo, tudo um dom, né? Exato. Que você nasce com ele. Agora, também, se não tiver o espaço certo que você possa desenvolver, jamais. É verdade. Mas a poesia não, né? A poesia, ela, em qualquer lugar, a gente desenvolve. Tony Medeiros. Uma perguntinha aqui da produção, não que eu não saiba da história, né? Mas é importante, assim, você falando sobre a importância do dom. A gente está falando sobre o Leniro, a respeito e com o Leniro, de um camarada que era voltado para as ciências exatas. Ele tem parte da vida dedicada às ciências exatas. Até foi vender tecido, vendeu confecção, está um pouquinho nessa parte da história, porque quem está acompanhando os mais Também jovens... o cara parece um comandante, né, da Marinha. botar um crepe aí, Não sabe não sabe que foi lá na enxada, né, que sentiu o calor, né, que sentiu o calor, que viu nos olhos dos pais aquela luta do dia a dia, né? Exato. E hoje está por aqui como um E a grande gente poeta. tinha muito da premissa, antigamente, de que assim, se você é de exato, você é de exato. É matemática, é física, é química. Se você é de humanas, é de humanas e tal. E ele conseguiu nortear, conseguiu unir os dois lados do cérebro, para que isso pudesse acontecer, para que as palavras pudessem vir acompanhadas. E não é fácil, das Antônio, não é fácil. Ele conta. Ele tem história. Olha, não é fácil você acordar e dizer café só é saboroso se for feito pela mulher. Quer dizer, é uma poesia. O café só fica saboroso se for feito por uma mulher. Quer dizer, você cortou a poesia no meio, mas você fechou com ela, na tonalidade.
né? Mas fica à vontade, conta aqui um pouco da sua história, você já vendeu tecido? Eu comecei eu comecei a vida, como eu contei, lá em São Paulo, depois vim para cá e estudei. Veja, Sérgio, como é, viu? Eu estudei no interior, lá no sítio, né? Eram 2 quilômetros para a escola onde eu estudei. A gente ia de pé, eu ia de pé e voltava. Então eu andava 5 quilômetros por dia. Mas quando eu chegava, eu ia para as atividades. Eu, como mais novo, as minhas atividades na roça eram mais de dar água a gado, dar água ao cavalo, mudar a ovelha de lugar. Na enxada mesmo, eu trabalhei menos tempo do que os meus irmãos. Levou sorte. Né? Levei sorte. E aí, quando eu terminei, quando naquela escola, que foi ótima para mim, foi uma maravilha, que aliás, não era só, aquele povo ali da região ia tudo estudar lá, né? Naquela escola. Eram duas senhoras, a mãe e filha, que eram professoras ali, mas acontece que aquele estudo ali não tinha nada de oficial. Aquilo ali era para a gente aprender. Mas não tinha registro, não tinha nada que... Passar de ano. Exato, Então, tinha passado de ano, sim, mas não, para eu fazer um ginásio, Sim. não tinha serventia, né? Apesar de naquele tempo a gente, para entrar no ginásio, tinha que fazer uma prova chamada prova de admissão, que era uma espécie de vestibular, né? Então, depois que eu terminei ali, lá não tinha mais vaga para mim, eu fui estudar na cidade, em Igaci. Certo. E aí, eram 6 quilômetros de pé. Aí o meu pai falou assim, você aluga um ponto, um lugarzinho para você dormir lá na cidade. E aí você vai para a escola particular também, eu nunca estudei escola pública. Escola particular também. Aí você estuda, aí você dorme e de manhã você volta. Porque para você voltar sozinho, os meus irmãos já tinham estudado lá. Mas eles iam 3, 4, iam a cavalo e voltavam na mesma noite, né, para casa. Eu, como era sozinho, já não meu pai dizia, você dorme lá para ficar mais seguro, né? Então eu ia, estudava, e aí eram 6 quilômetros. Eu ia 6 quilômetros para a escola à tarde, ia à tardinha, voltava no outro dia, ia de tarde, então eu andava 12 quilômetros por dia. Justamente. Certo? E quando foi depois, eu passei a trabalhar numa loja, primeiro arrumei um emprego lá que hoje chamaria bodega, só dia de feira. E eu fui me entrosando ali. O mercadinho de antigamente. O mercadinho de antigamente. Aí depois eu fui trabalhar numa loja de tecido, e aí tinha um primo meu que morava lá na cidade, que aí veio para Arapiraca morar. E aí me disse, Lenil, se você quiser, você fica morando com a gente lá em Arapiraca e arruma um trabalho, e assim aconteceu. Sérgio, eu tive muitos anjos da guarda na minha vida, viu? Muito bem. Aí o que é que acontece? Eu vim para cá. E o fato interessante, quando eu trabalhava na loja de tecido, eu achava que eu sabia medir tecido. Aí me foi arrumado um emprego por um outro anjo da guarda, aqui, numa loja de tecido, mas para trabalhar só dia de feira. Certo. Aí o que acontece? Quando eu cheguei para trabalhar, que eu fui medir o tecido, que a gente lá botava o betro aqui em cima do balcão e mudava e media aqui. Aí disseram, não é assim não que mede tecido. Medir tecido, você prende o dedo aqui e puxa aqui. Quer dizer, eu nem saber medir tecido, de acordo com o novo emprego eu tinha. Eu sabia, né? Já foi aprendendo. Já foi. Aí me disseram, olha, é o seguinte, para você trabalhar aqui, você precisa aprender. Para você aprender, a gente não tem condições de pagar você. Você tem que aprender, se você quiser, eu digo, eu quero. Aí, ganhava dinheiro na loja, que era comissão, ganhava dinheiro na loja quem tinha o talão para tirar a nota do tecido. Então, eu
fazia o trabalho e um colega anotava no talão dele. Aí eu fiquei um tempo, ia para lá, vinha para cá com minhas despesas pagas por mim mesmo, sabe? Aperfeiçoando. Me aperfeiçoando. E aí depois surgiu a vaga e eu passei a trabalhar na loja, né? Depois eu mudei e fui trabalhar numa loja de ferragem, que é totalmente diferente, né? Mas aí depois trabalhei numa empresa aqui também de ferragem chamada Codif, não sei se você conheceu. Já ouvi falar, lembro. Lembro. E depois eu trabalhei com o Heloísio Lopes, numa cerâmica, que o Heloísio Lopes era muito famoso aqui, porque era o maior plantador de fumo, um dos maiores plantadores de fumo do Brasil, aqui na região. Tem uma homenagem a ele agora, 100 anos de Arapiraca, né? Gente finíssima, conheci, foi meu patrão, gente boa. Uma história muito bonita. Terrenos, muitas pessoas. Aqui. Exato. E depois na parte de estudo, quando eu vim para cá, que o meu objetivo era estudar. Certo. O meu objetivo é estudar. Porque eu pensava, e ainda penso assim, para sair do sítio, para sair da roça e prosseguir em algum lugar, você precisa ter conhecimento, precisa estudar, precisa aprender. E aí, veja, Sérgio, todo esse tempo que eu estudei lá no Igaci, não me categorizava para entrar no colégio. Aí eu me matriculei aqui no Instituto São Luís, que tinha umas aulas à noite para adultos, fiz o curso primário oficial, fiz no Instituto São Luís. Quantos anos? Quantos anos eu tinha? Eu tinha 18 anos. 17, 18 aí. Eu cheguei aqui com 17 anos e pouco, aí com 18 anos por aí eu entrei, eu estava estudando no Instituto São Luís. O Instituto São Luís é uma marca registrada na educação em Arapiraca. Aí fiz a prova de admissão, que naquele tempo era colégio que chamava, né? Aí eu passei na prova no Colégio Bom Conselho. Aí fiz o colégio, depois eu fiz contabilidade, curso técnico de contabilidade. Por quê? Porque eu trabalhava pelo dia e à noite, para fazer científico, não tinha científico à noite. Fiz científico pelo dia. Muito bem. Aí eu optei por fazer o curso de contabilidade. Aí eu fiz o curso técnico de contabilidade no Colégio Bom Conselho. Nessa época chegou a faculdade, uma faculdade que foi criada graças ao empenho de um grupo de empresários aqui de Arapiraca, que criaram uma faculdade de formação de professores do primeiro grau, que funcionou onde hoje é a UNEAL. Aliás, depois ela foi estadualizada e hoje é a UNEAL, né? E aí eu fiz o vestibular, passei e fiz ciências. Na faculdade era ciências, estudos sociais e letras. Eu fiz ciências, que é a parte que pega matemática, física, química, biologia, né? Então, eu sou formado nessa área. Em seguida, no ano que eu terminei a faculdade, eu passei no concurso do Banco do Brasil. E trabalhei no Banco do Brasil de 79 a 2016, quando me aposentei. Quer dizer, são quase 38 anos só de Banco do Brasil. Só de banco, Mas aí eu já tinha essa... Contando o dinheiro dos outros. Hein? Contando o dinheiro dos outros. Era muito dinheiro na tesouraria e pouco dinheiro na conta. É outro tormento. Né? É assim. Mas, Sérgio, sabe... 30 anos contando o dinheiro dos outros e 30 anos, sabe, contando o dinheiro dos outros. Mas, Sérgio, era o meu sonho. Bom. Eu trabalhei no que eu queria trabalhar. É uma moralidade. Eu o homem está trabalhei. ali todo dia, né? Com dinheiro, né? Exato. Pagando. Com respeito a moral, a honestidade. Né? Exato. Entendeu? Isso aí eu acho
E um coração bom, né? Porque o coração mesmo tem que estar muito bom Tem para que você tá todo bom. dia estar vendo dinheiro É. e dando os outros, e dando os outros, e dando os outros. É. Psicologicamente, muita gente nessa área, às vezes acontece, né? Psicologicamente ela fica É verdade. atordoada, Cai na tentação, cai na tentação. do ID. Mas meus parabéns. Muito obrigado, E Sérgio. sempre fazendo a poesia. Sempre a poesia. Sim, sempre fazendo uma poesia e tal. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta.